Gurizada, o negócio é o seguinte: quanto vale o atacante Yuri Alberto? Sem dúvida alguma, o jogador mais valorizado do grupo do Internacional. Eu lembro que o Internacional o comprou por 10 milhões de reais para ter direito a 70% do vínculo deste jogador. Quanto vale Yuri Alberto hoje e quanto pode valer ali na frente? Este vídeo se propõe a este debate. Em nome de KTO.com, que é a minha casa de apostas e que está a um simples clique de ser a sua. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para o teu acesso, para tu já entrar direto na KTO.com, tu preenche um cadastro que é muito simples. E quando te perguntarem pelo teu cupom promocional, tu coloca assim, ó, Meneghetti, com G-H-E-T-T-I, e este cupom vai te entregar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. E aí, meu, tem muita coisa legal para tu conhecer lá. Tem a malandrinha, tem as combinadas, tu vai combinando 3, 4, 5 jogos para apostar. É claro, quanto mais jogos, mais tu pode ganhar. Vai na KTO.com, que é a minha casa de apostas. Os caras são feras, a KTO está te esperando. Edenilson é o jogador hoje que tem maior prestígio no Internacional, afinal de contas, está servindo a seleção do técnico Tite na sua segunda convocação consecutiva. Mas o jogador mais valorizado que há no estádio Beira-Rio hoje é o atacante, é o centroavante Yuri Alberto. Quanto vale este jogador? Bom, antes de seguir adiante, eu quero te convidar para que tu te inscreva aqui no meu canal. É gratuito. E me dá esta força, me dá esta moral. Vai ali no inscrever-se, te inscreve. Aí tem um sininho do lado ali, que tu pode clicar ali para que toda vez que eu publicar um vídeo, tu imediatamente seja notificado, seja avisado. A tua participação nos comentários também é muito bem-vinda. Tá valendo o teu like e depois do vídeo tu vai lá na KTO.com. Neste cantinho aqui eu vou deixar meu Instagram. Se você quiser conhecer um pouco mais dos bastidores, do meu dia a dia, da minha rotina na Band, ou até das minhas férias. Eu tô numa semaninha de férias agora e tal, os meus assados, churrascos, convívio familiar. Vai ali no meu Insta, Meneghetti Jornalista. O Yuri Alberto tem apenas 20 anos. Ele fará 21 anos em março próximo, portanto, daqui a 5 meses. Ele serviu às seleções brasileiras sub-15, sub-17 e sub-20. O que está faltando realmente é uma convocação para a seleção brasileira principal, hoje comandada pelo técnico Tite. E no meu entendimento ele já merece. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês ficarão desconfortáveis, talvez indignados com o que o Meneghetti aqui vai dizer. Na minha opinião, o Yuri Alberto é muito, mas muito mais jogador, por exemplo, do que o Firmino. Eu sei que um tá no futebol inglês, no futebol europeu, em time de ponta e tal, mas eu acho que o Yuri Alberto tem mais potencial que ele. Eu acho que o Firmino é um jogador muito limitado. E talvez até a comparação seja injusta pro Yuri Alberto. Gente, o Yuri Alberto é um jogador extra classe. Quando o Internacional o contratou do Santos, lembram aquele desacordo lá? Ele estava inviabilizado no Santos. O Inter foi lá e comprou o seu passe pagando 10 milhões de reais. O Inter chegou a cogitar colocar o empresário Delcir Sonda no negócio, acabou tirando, comprou por 10 milhões de reais o vínculo do jogador, fez um acerto com o Santos, deixou o Santos com um percentual de 10%, o que facilitou o negócio para que não fosse parar na justiça, deixou 20% com o atleta e ficou com 70% dos direitos do Yuri Alberto. O Inter pagou 1,5 milhão de euros. Para a gente colocar na moeda corrente das negociações. 1,5 milhão de euros para ter um jogador deste porte. Que negócio foi este montado pelo Internacional? Yuri Alberto, eu lembro, hoje é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 10 gols marcados. A gente pode fazer uma comparação. Vamos pegar um jogador que saiu do futebol gaúcho. Eu não estou grenalizando a disputa. É que o Grêmio vendeu mais e vendeu muito melhor que o Internacional nos últimos anos. Mas vamos pegar um expoente do Grêmio que saiu aqui do futebol gaúcho para o futebol europeu. Eu estou falando de Everton Cebolinha, que foi vendido em agosto de 2020, portanto há pouquinho mais de um ano, para o Benfica por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Vantagem do Everton, uma carreira com títulos. O Yuri Alberto não tem isso.
O Everton foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, foi campeão da Libertadores da América com o Grêmio, foi campeão da Recopa com o Grêmio, e com a seleção brasileira como protagonista, ele foi campeão da Copa América. Vocês lembram disso? Seleção do Tite, o Everton foi protagonista daquele time, talvez um dos principais jogadores daquela seleção que ganhou a Copa América em 2020. Esta é uma biografia interessante. Vantagem do Yuri Alberto, tem apenas 20 anos. Isso faz diferença para o mercado europeu. Estamos falando de um jogador que hoje tem 20 anos para um que foi vendido aos 24 anos por 20 milhões de euros. E eu não estou, de novo eu repito, eu não quero aqui grenalizar essa situação, tanto é que eu estou apresentando de forma honesta e correta e isenta, independente, as virtudes que o Everton tem em relação ao Yuri Alberto e a virtude que o Yuri Alberto tem em relação ao Everton. Mas tem algo na essência que é o mais preponderante do que o currículo, embora o currículo também pese, e do que a idade. É o futebol, é a bola. E na minha modesta opinião, o Yuri Alberto é mais jogador que o Everton. O Everton joga numa faixa menor do campo, a de homem de lado. E olha, o Everton é muito competente e no Grêmio ele foi preponderante, num Grêmio do Renato vencedor, ele teve momentos realmente muito importantes. É verdade que quando ele começa a amadurecer o seu futebol, o time do Renato já não era tão qualificado, já não era tão competitivo e por isso ele não pôde fazer tanta diferença a ponto de seguir ganhando títulos, não os regionais, mas títulos de expressão nacional que ele conquista lá quando ele está começando, quando ele está entrando junto no time do Grêmio, que tem no primeiro momento o Pedro Rocha, depois ele vai despontando, tinha o Fernandinho mais atrás, ele começa a aparecer até se afirmar como grande jogador do Grêmio, especialmente nos anos 2019 e 2020, até ser vendido por 20 milhões de euros para o Benfica. O que vale mesmo é a questão da idade pesa, a questão do currículo pesa, mas é a bola. É o futebol, e na minha opinião o Yuri Alberto é mais jogador que o Everton. Eu acho que o Yuri Alberto tem mais virtudes do que o Everton e joga numa faixa de campo maior, embora seja centroavante, ele é atacante e ele pode jogar pelo lado também. O Yuri Alberto hoje, na minha opinião, está entre 20 e 25 milhões de euros. 22 milhões, 23 milhões. Se ele seguir no Internacional, e se o Internacional for competente e suficiente para que conquiste e permaneça disputando títulos nacionais, como fez em 2019, não com o Yuri Alberto, mas como fez em 2019 na final da Copa do Brasil, como fez em 2020, embora o Yuri Alberto ali não tenha sido o protagonista do time, o Thiago Galhardo na maioria dos jogos foi titular, o Edenilson foi o grande protagonista daquele Internacional ao lado do Patrick, agora é que ele começa a despontar. Lembram que o Miguel Ángel Ramírez cogitou de fazer com que o Yuri Alberto jogasse algumas partidas pelo Inter Sub-20. Onde é que estava com a cabeça o treinador? O Inter tinha na época o Galhardo, o Inter tinha na época o Paulo Guerreiro, e ele falou, olha, em alguns jogos eu vou te aproveitar, inclusive, no time de transição, lá no Sub-20, para que tu não perca ritmo. O Yuri Alberto é, sem dúvida alguma, hoje, o melhor jogador em atividade no futebol gaúcho, e um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Portanto, eu acho que hoje ele vale entre 20 e 25 milhões de euros, vamos fechar num meio aí de 22, 23 milhões de euros. Se o Internacional conseguir ascender, voltar a disputar títulos nacionais e sul-americanos, ele pode chegar aí nos 25 milhões de euros. E é claro que uma convocação para a seleção brasileira também ajudaria a alavancar o seu valor. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, valendo aí o like, todos vocês bem-vindos também nos comentários. Não esqueçam de me acompanhar no meu Instagram e agora a passadinha na KTO, kto.com, uma baita casa de apostas. O teu cupom promocional é Meneghetti. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.